Qual é, gurizada? Vamos lá? Eu já tô devendo esse vídeo pra vocês faz tempo e a minha ideia agora é poder trazer concatenar as ideias, né? E ao mesmo tempo eu também gravei o vídeo, mas ficou faltando muita coisa quando eu vi ele pronto. Então eu tô gravando ele de novo do zero, tá? E um pouco mais trabalhado assim, um pouco mais rico em detalhes. Então, como eu falei pra vocês, gurizada, eu passei pra fazer Sociologia na URGS, beleza? E um pouco antes de passar em Sociologia na URGS, eu fazia de um estágio num cursinho. Então, eu estudava no cursinho e trabalhava no cursinho, tá? Isso um pouco antes de entrar na URGS. E nesse momento, eu percebi que eu tinha... na verdade, eu já tinha percebido isso em outros momentos da minha vida, mas nesse momento eu percebi que eu era bom com a comunicação em rede social da maneira como as redes sociais estavam naquela época. Então, tipo, o Instagram tava surgindo ali mais nessa parte de negócio, né? Então o Instagram já era uma baita plataforma de negócio nessa época. E junto com isso, eu também comecei a tirar foto aí profissionalmente, tá? E aí, muito cuidado. O que eu quero dizer com profissionalmente e como começou essa parte, tá? Lembrando, eu ganhava um salário de R$ 1.200 nesse cursinho. Então, tipo, nada demais, morava com os meus pais ainda. Eu tinha entre 22 e 23 anos, mais ou menos. Isso foi em 2018, 2019, tipo, nessa virada, assim, de ano e o começo de 2019. E aí o seguinte, o meu pai, ele trabalhava numa empresa que consertava Cybershot, câmera digital de uma maneira geral, e já consertava alguma coisa de telefone. E eles tinham na decoração da empresa uma Nikon D40. Então, tipo, essa câmera ficava lá numa prateleira, então, servindo única e exclusivamente como decoração, ela não era usada pra nada. E eu falei pro meu pai, será que o Renato, que era o dono da empresa, ele não me empresta aquela câmera só pra eu começar? Porque eu tô trabalhando aqui no cursinho, tô dando ideias pra redes sociais e tudo mais, e eu quero ter a câmera pra fotografar os professores dando aula, pra eu poder usar isso nas redes sociais. Porque eu não sabia nada de Photoshop, de nada ainda nessa época, mas eu queria, tipo, fotografar os professores pra botar no Canva, e no Canva eu fazia a comunicação do curso. Então eu peguei essa câmera emprestada e eu comecei a fazer isso, tá? Só que eu não sabia o que eu tava fazendo exatamente, então... eu tava num momento de aprender, de laboratório, tá ligado? E tudo mais, e eu queria muito passar em Sociologia na URGS. Então isso ainda era o meu escopo principal, tipo, não, beleza, isso aqui é uma parada que eu vou desenvolver dentro desse cursinho, enquanto eu trabalho nessa área específica aqui, eu estudo Sociologia na URGS, tá? Então tá, beleza. Só tem 2 pontos aí que são importantes, tá? Eu me desenvolvi um pouco, tá? Nesse cursinho, trabalhando com isso especificamente. Só que eu não tava sendo utilizado nessa área exatamente. Tipo, eu tava sendo utilizado na área comercial, que não era o que eu queria fazer, mas é o que eu fui contratado pra fazer. Mas eu tava desenvolvendo essa skill lá dentro da comunicação com rede social. Então, tipo, eu já pensava essa questão de rede social como criação de comunidade, já tinha marcas que eu referenciava. Então eu curtia muito trabalhar com isso e eu sabia mais ou menos o que fazer. Eu só não tinha tecnicamente conhecimento pra isso, tá? Então, muito importante frisar que o meu rolê com o audiovisual profissionalmente, ele começa aí, tá? E antes disso, tipo, o Velho Testamento, ele é um rolê que envolve arte 360 e que o audiovisual estava inserido, mas ele não era um fim ainda. E aí, nesse momento, o audiovisual, ele começou a ser um recurso na minha vida para comunicação, seja isso para fins comerciais ou seja isso para diferenciar a minha imagem como um profissional de arte de uma maneira geral, beleza? Então, eu comecei aí, tá? E eu pedi demissão desse cursinho pra poder fazer outras coisas. Então eu vou botar um ponto aí e vou começar uma nova etapa daí em que eu e o audiovisual a gente começa a andar sozinho, sem estar mais nesse cursinho, com novas estratégias do que fazer e afim. Aqui só pra... Tá, beleza, galera. Então eu saí desse cursinho, tá? E aí eu comecei a pensar de uma maneira assim, cara, o que eu sei fazer que gera receita, que gera grana, tá ligado? O que eu sei fazer? Bom, eu sei tocar bateria, beleza. Eu sei fazer umas artes no Canva. Dá pra comercializar? Não sei, dá pra tentar, beleza. E eu tenho essa câmera Nikon D40, então eu posso ativar 3 coisas e ter uma receita com isso, tá? Junho de 2019, tá? E foi isso. Então, tipo, aí a gente tá falando de junho de 2019, mais ou menos, tá? Então, isso era o que eu poderia vender. Isso era o que eu poderia entrar de receita. E ao mesmo tempo eu também conseguiria
ficar em casa sem dedicar todo o meu tempo pra isso. Então eu pensava, cara, o que eu preciso pra sobreviver aqui, né? Eu preciso ganhar pelo menos uns 800 pila por mês, 600 pila por mês, e eu posso tocar batera da noite no bar, e eu conhecia muito músico, então esse pra mim era a receita mais fácil naquele momento. Eu poderia fazer umas artes no Canva, que eu precisaria dar uma estudada, e precisaria entrar com esse novo rolê de fotógrafo, tipo, dando fotos de presente pra alguém, pra ver se alguém me contratava pra fazer um portfólio. E aí entra uma coisa muito importante. O meu primeiro cliente como fotógrafo foi o Bar do Espartano, tá? Então, o que aconteceu? Os guris da Na Rede, que até então era uma banda do Bar do Espartano, eles precisavam de uma batera emprestada, tá? Pra abrir o show do Vitão. E eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, eu empresto a minha batera pra vocês, não precisamos pagar nada, só me coloca lá pra eu fotografar o show de vocês e o show do Vitão. E aí, essa foi a primeira estratégia que eu tive, tá? Fora a música. Então, eu já tocava na noite e tal, fazia barzinho com batera e tudo mais, então eu tinha uma batera, eu tinha essa Nikon D40 e um computador horroroso pra fazer as artes, tá? Detalhe muito importante, a batera, o PC e o celular que eu tinha, essas três coisas eu tinha porque eu tinha feito um empréstimo pra comprar. Por que eu fiz um empréstimo pra comprar isso? Porque eu fui assaltado dentro de casa, foi feito refém e tudo mais, então os caras levaram tudo, tá ligado? Então eu não tinha nada, aí eu fiz o empréstimo e fiquei devendo 5 mil. E essa dívida vai ser importante lá na frente, porque eu vou explicar pra vocês exatamente como eu contraí essa dívida e o que eu comprei com ela, né? Então, mas enfim, lá no fim da história, ou no meio da história, vocês vão entender que é importante aparecer esse assunto dessa dívida. Então eu tinha um computador, uma Nikon D40 emprestada, um celular, uma bateria e uma dívida de 5 mil, tá? E uma renda aí mais ou menos de 600, 800 reais por mês, tá? Morando com os meus pais e tudo mais. Ponto, nova linha. Voltando ali pra questão agora do eu sair e comecei a me virar fazendo isso e fiz a questão lá do Espartano, tá? Fui lá pro Opinião fazer o show do Vitão e do Espartano. Isso aí nós estamos falando em 2019, ali julho, agosto. E eu fiz essas fotos e ficaram legais. Eu curti o resultado, ficaram fotos boas e tal. Comecei a usar isso pra portfólio do show, tanto da Na Rede quanto do Vitão. E o Guga do Espartano me fez uma proposta que era o seguinte, olha só, por que tu não fotografa pra nós no bar um sábado sim, um sábado não, com um cachê de 100 reais. Então, tipo, eu tinha 200 pila no mês aí, mais uns 400, 500 pila tocando na noite. Até então os guris não compraram as minhas artes, não curtiram, mas aí eu tinha uma renda aí de aproximadamente isso que eu falei pra vocês, entre 600 e 800 pila por mês, e dava pra viver de boa, porque eu morava com os meus pais. Eu não pensava em pagar essa dívida ainda, e ao mesmo tempo, o meu principal intuito aí era fazer, tipo, me manter, tá ligado? Sobreviver. Então era isso que eu conseguia. E a URGS, onde é que tá nisso? Eu não tinha sido chamado ainda, tá? Mas eu sabia que seria chamado. Então, tipo, eu já tava acompanhando ali e eu sabia que eu ia ser chamado em algum momento pra ir lá fazer a matrícula, etc. Eu não fui chamado de primeira, foi na quarta ou quinta chamada, ou até um pouco depois. Não lembro agora de verdade, tá? E aí eu fui chamado pra URGS, só que daí a minha entrada seria em fevereiro de 2020 já. Então eu aproveitei pra focar no audiovisual, na música, e eu meio que já entrei querendo fazer vídeo, sabe? Tipo, mesmo fotografando ali, eu não fazia vídeo ainda porque eu não tinha câmera pra isso. E por que eu queria fazer vídeo? Tem um grande amigo meu que trabalha com audiovisual até hoje. Hoje em dia ele tem uma empresa, mas naquela época ele era um filmmaker, que é o Luca Beck. E o Luca já trabalhava com vídeo. E num dos shows que eu fui fazer no final de 2019, eu fui lá pra tocar, eu era atração como músico, e o Luca tava lá gravando. Então eu conheci o Luca assim, o Luca precisava de um batera pra banda dele, e eu meio que queria aprender audiovisual, então deu muito match ali, porque eu achei muito bala o que ele tava fazendo, ele achou muito bala o que eu tava fazendo. E aí a gente começou a falar sobre audiovisual, enfim, e muito do que eu conheci sobre vídeo e muito do que eu aperfeiçoei sobre foto vem muito de estar em contato com o Luca direto ali naquela época. Então, tipo, o que era gimbal, as câmeras estavam em evidência, como eu poderia melhorar minha foto, até achar um estilo e tudo mais. Foi muito em comunicação com ele, assim, numa escola que eu tive com ele. Então, eu tava potencializando o audiovisual e trabalhando na música e fazendo direção criativa também pras bandas que eu tava tocando. Na época eu tava tocando com o Miguel, eu tava tocando com a Box. Tinha uns outros projetos musicais que eu tava envolvido também, que eu ajudava muito nessa direção criativa, tirava foto desses artistas, então eu meio que conseguia amarrar os artistas, os músicos, num pacote em que rolava muito essa questão do audiovisual também, das fotos, tá ligado? Então eu tocava com o Miguel, fazia umas fotos do Miguel, tocava com o Miguel, fazia uns vídeos do Miguel Veleda, tá? Pra quem não conhece. Tocava com o Lucas Fortunato, fazia umas fotos pro Lucas Fortunato, então eu meio que conseguia vender um pacote extra ali dentro desse rolê como um todo, até a parte do design. Enfim, então foi isso que eu fiquei fazendo mais ou menos até dezembro, tá, galera?
E aí, em fevereiro, tá, de 2020, a gente teve um episódio conhecido como Covid-19. E aí eu fui obrigado a me reinventar como pessoa e tudo mais, tá? Gurizada, sobre a pandemia, tá? Importante frisar algumas coisas aqui. Nessa época, bem nessa virada de ano, tá? O meu pai, nessa mesma loja que ele trabalhava, aparecia um cara querendo vender ou negociar uma Nikon D3100, tá? Então até então eu tava trabalhando com a Nikon D40 e esse cara queria negociar essa câmera e queria trocar essa câmera por duas Cybershot, tá? Ele era de uma igreja, se eu não me engano, eu lembro muito bem a história, eu até contei isso no workshop esses dias, mas a real é essa, tipo, o cara queria trocar uma câmera D3100 por duas câmeras se fosse mais fácil de operar pra ele usar na igreja dele. E aí o meu pai trocou, pegou a câmera e falou pro chefe dele, cara, olha só, eu pago essas duas Cybershot, essa câmera eu vou levar pro meu filho e ele te devolve a que é de vocês, beleza? Beleza. Então, eu devolvi a Nikon D40 e peguei essa 3100, tá? Com uma lente do kit. Tá, aí eu entrei na pandemia, tá? Com uma D3100, tá? Com a lente do kit. Com uma bateria, instrumento musical, no caso. E um computador ruim. E o celular, tá? Que também já não era dos melhores. Mas era isso que eu tinha pra trabalhar na pandemia, beleza? E eu lembro que nessa época eu tava, tipo... morando com os meus pais ainda, e só que eu tinha uma namorada na época que morava sozinho e eu era dela, então não tinha aluguel, e pelo fato de não ter que ficar transitando entre a casa dela e dos meus pais, eu fui morar com ela. Então, tipo, eu ajudava ali nas contas de casa e tudo mais, e mercado, dividia tudo isso. Eu tinha essa despesa, e eu tinha essas três coisas, eu ainda devia os 5 mil, e ao mesmo tempo, eu também precisava ter receita de alguma maneira, porque eu precisava pagar tudo. E o auxílio emergencial ajudou muito, e os meus pais deixaram eu ficar com esse auxílio emergencial. Então... eu tinha o auxílio emergencial e um potencial ali de fazer alguma câmera, de fazer alguma grana, eu só não sabia o que fazer exatamente, tá? Ô, sério, o vídeo ficou laranjão, mas eu quero mostrar pra vocês o visual que se apresenta, do porquê que o vídeo tá muito laranja. Tipo, nossa, tá lindo, tá ligado? Eu tô gravando o vídeo olhando pra esse cenário aqui, ó, bizarro. Isso que, tipo, não tem como ver aqui exatamente, mas tá lindo demais, tá muito vibe. E o que eu fiz? Eu pensei em algumas estratégias pra poder desenvolver o trampo, tá ligado? E precisava de grana, tava devendo dinheiro, tinha um auxílio emergencial, mas eu tinha conta pra pagar agora. Então eu tava vivendo ali um turbilhão de emoções e tal, tava bem nervoso, tá? Mas eu vou falar pragmaticamente o que eu fiz, beleza? A primeira coisa que eu fiz foi vender a minha bateria, tá? Então eu consegui uns R$1.000 aí, tá? A segunda coisa que eu fiz foi vender a D3100, tá? Por quê? Porque a gente tava vivendo um momento em que eu precisava gravar também pra conseguir grana, tá ligado? Eu precisava ter alguns recursos que não era só exatamente a foto. Então eu precisava de uma outra câmera. Vendi a câmera, vendi a batera. Eu levantei, eu acho que com isso, uns R$3.000 mais ou menos, tá? E eu fui lá e comprei uma Nikon D7100. Na OLX. Então aí eu não tinha mais bateria, tava tudo fechado, não ia conseguir tocar mesmo. Então esse rolê ia ficar em stand-by. E eu precisava de uma câmera que gravasse pelo menos pra eu fazer uns vídeos pra oferecer mais alguma coisa. E aí eu fiz também um curso de design gráfico, tá? Então eu tinha 3 coisas pra oferecer: vídeo, foto e design gráfico. Tá? Só que o meu computador ainda era muito ruim, tá? Então, eu ainda devia os 5 mil, ganhava 600 pila de auxílio emergencial e eu tinha uma renda de foto que ainda não estava ativa, eu precisava desenvolver algumas estratégias, tá? Então, o que eu fiz? Eu pedia comida no iFood, tipo, eu olhava lá no iFood e via, o meu restaurante não vai fechar nunca, né? Porque as pessoas precisam comer. E eu precisava olhar as marcas ou os restaurantes. Eu precisava olhar os restaurantes que não tinham um material audiovisual bom. Aí eu pedia aquela comida, fazia uma sessão de fotos na minha casa e entregava pros caras de graça pra fazer portfólio, tá ligado? 1, 2 fotos. E aí eu falava, se tu quiser fazer assim é tanto, tá ligado? Então, tipo, óbvio, né? Num PDF bonitinho, apresentava, se tu quiser designer também tem isso. Então eu conseguia fechar com pelo menos 1 ou 2 restaurantes por mês isso. E aí eu tinha uma renda ali de mais ou menos 600 pila, mais auxílio emergencial 1.200. Então, tipo, eu já tava ganhando mais do que eu ganhava antes, tá ligado? E eu tava meio que sobrevivendo assim. E aí eu renegociei essa dívida de 5 mil no banco pra poder ter poder de crédito de novo. E eu tava pagando essa conta com auxílio emergencial e sobrevivendo com esses 600, 700 pila que eu ganhava fazendo esses trampos de fotografia de tudo, né? De rango, o que aparecia eu tava fazendo. E aí, beleza, tem esse momento, tá? Foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos. E eu comecei a trabalhar com o design, oferecer as artes, para alguns eu já vendia, tá? E as minhas aulas na URGS começou ali em março, abril mais ou menos, tá? Então o que eu tava fazendo? Eu tava estudando sociologia na URGS, tá?
com a pandemia, lockdown de casa, ponto. Tava trabalhando com majoritariamente iFood, pedindo comida, vendo um material que não era bom, pedindo desse restaurante, renovando todo o material e vendendo lá pro restaurante, e ganhando auxílio emergencial. Era isso que eu tava fazendo, tá? E quitando a minha dívida com auxílio emergencial. Minha dívida lá de 5 mil reais, tá? E aí, galera, é o seguinte. Aconteceu uma coisa que foi extremamente importante, tá? E foi uma sacada minha, beleza? E ela foi determinante pra eu ser quem eu sou hoje e pra começar a me ajudar a pensar em quem eu pensei hoje, tá? E começar a me ajudar a pensar na estrutura de tudo da minha vida hoje, beleza? Essa parte agora, ela é muito importante porque talvez algumas pessoas estejam passando por isso agora e não sabem exatamente o que fazer. Então, ao invés de dar um conselho, eu vou contar o que aconteceu comigo e dessa maneira vocês podem ter esse relato e ter, tipo, sei lá, entre aspas, um testemunho do que fazer. Então, é o seguinte, essa minha ex-companheira, ela era designer, ou é designer, e ela recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar home office, tá? Durante esse período de pandemia em um cursinho que tava abrindo. Só que não é um cursinho pré-vestibular, era um curso de concurso público. E aí ofereceram um valor pra ela que ela não quis. E aí eu pensei, cara, mas olha só, ela não quer pegar esse trabalho. Isso foi ao longo de um dia, né? Tipo, ofereceram pra ela de tarde, aí passou o dia e de noite na janta a gente conversou sobre isso. E eu falei, cara, eu quero pegar esse trabalho. Aí ela, tá, mas tu não é designer, tu vai trabalhar fixo numa empresa. E eu, cara, minha receita hoje, ela é de 1.200, 1.000 pila, 1.300. Eu vou receber um salário de 2.000, então eu acho que eu consigo ter um pouco mais de estofo, né? Pra investir em equipamento e coisa, porque era o que eu precisava, principalmente de um computador novo. E, pô, eu me certifico de que vai entrar 2.000 fácil, tá ligado? Todo mês, só trabalhando de casa ainda, pelo amor de Deus. E aí, porque pra quem viu o outro vídeo ali, eu já fiz de tudo nessa vida, tá ligado? Em termos de trampo. Pra mim, isso era o melhor dos mundos. E aí, eu falei, ela sinalizou pro cara pra me conhecer, Juliano Tamagno, o nome dele. É um grande amigo meu até hoje. E ela me sinalizou pra ele e tal, falou que eu estaria disposto, a gente fez uma entrevista numa quinta e eu começava na segunda já. Começaria na segunda, né? E aí eu pensei, cara, eu preciso estudar design até segunda. A contrapartida que eu tenho uma câmera, então eu posso ajudar nas fotos e nos vídeos, né? Porque eu tava com a D7100, só precisava de um microfone de lapela. E ao mesmo tempo eu consigo fazer meus freela ali de boa, continuo fazendo meus freela. E eu consigo compensar esse não ser tão bom em design fazendo os vídeos, fazendo essas fotos. Aí eu precisava estudar design de quinta até segunda-feira, né? Eu precisava de um computador melhor pra trabalhar e ao mesmo tempo eu precisava completar o fato de eu não ser tão bom com design ainda, porque eu tava estudando isso, eu ainda tava com coisas embrionárias e já era uma empresa que exigia coisas mais elaboradas e tudo mais, com identidade própria. Mas eu poderia compensar isso na fotografia e nos vídeos. Então, anúncio de tráfego pago, eu gravava, a fotografia eu fazia dos professores, criava os flyers em cima disso. Então eu ia usar essa oportunidade de design para mostrar outras coisas, tá? E deu super certo, tá? Eu entrei na empresa, eu passei na entrevista, eu comprei o computador, tá? Então, tipo, eu já juntava um dinheiro porque eu tava fazendo muito curso de educação financeira, eu tava fazendo curso de marketing, tava fazendo curso de design, então eu tava estudando sociologia, eu tava numa fase de assim, ó, eu acordava tipo 6h30 da manhã, estudava o dia inteiro e trabalhava e passava o dia inteiro produzindo até 10h30 da noite, 11 horas da noite. Então eu passava o dia inteiro estudando e aplicando as coisas, tá? Então eu tinha uma graninha guardada, eu vendi o computador que eu tinha por tipo 800 pila e eu tinha mais uns 1.000 e pouquinho guardado, tá? E a minha ex na época me emprestou R$1.000 e eu comprei um PC de 3.000. Então eu tinha um MacBook 2010 em 2019 para fazer o design, tipo, editar umas fotos básicas e editar um Premiere muito básico. E acreditem, era muito melhor do que o computador que eu tinha, mas muito melhor. Isso que a gente tá falando de um MacBook 2010 com SSD e já dava conta do que eu fazia ali, pelo menos porque eu precisava tecnicamente. A 7.100, eu gastei todo o meu dinheiro, mas eu sabia que 30 dias depois eu ia ter 2.000 de salário. Então o máximo que podia acontecer era eu passar uma perrengue um mês ali e já receber 2.000, tá ligado? Que já era 800 pila a mais do que eu ganhava. Mais o auxílio emergencial, mas lembrando, eu quitei toda essa dívida de 5.000 com o auxílio emergencial, então eu não usava o auxílio emergencial pra nada, a não ser pra regularizar o meu nome pra ter crédito. E eu fui trabalhar nessa empresa, e eu fiquei trabalhando lá. Então vamos lá, atualizando vocês na linha do tempo. 2019, tá? Trabalhava num cursinho e peguei uma câmera emprestada na empresa que meu pai trabalhava, beleza? Fui com isso até o final de 2019.
começo de 2020, meu pai conseguiu fazer um escambo pra conseguir a câmera lá, a D3100, e eu devolvi a D40 e fiquei com a D3100 e a lente do kit. Até o meio de 2020, pandemia, vendi a batera, vendi a D3400, vendi a D3100, vendi a batera, quitando a dívida de 5 mil com o auxílio emergencial que eu tava ganhando, comprei uma D7100 pra gravar e o computador ainda não fazia nada, computador horroroso. Peguei a empresa pra trabalhar, tá, fixo, pra fazer design, precisava de um PC novo pra o Photoshop funcionar, e tudo funcionar no caso, que nada funcionava direito no PC antigo. Vendi o PC, peguei uma economia, peguei um dinheiro emprestado e toquei ficha no PC. Fui trabalhar na empresa, tá? Isso aí já estamos falando de junho, julho de 2020, já pro final, se encaminhando pro final do ano, e eu fui trabalhando nessa empresa. Ganhava um salário de 2 mil. E aí, gurizada, é muito importante explicar esse momento, porque eu tenho certeza que ele é um momento em que talvez muitos de vocês estejam passando ou vão passar ou já passaram, tá? Eu escolhi trabalhar fixo numa empresa porque eu queria aprender como uma empresa funciona. E é importante eu trazer um detalhe pra vocês, que é o seguinte: eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de estar no mesmo ambiente de pessoas que sabem mais do que eu sobre algum assunto. Tipo, pra mim saber uma coisa tem um valor menor do que aprender alguma coisa com alguém, seja lá o que for. Então eu tinha certeza que eu ia aprender coisas das quais eu poderia aplicar num negócio futuramente enquanto eu estava lá. Então eu trabalhava nessa empresa, tá? E de casa, e participava das reuniões e tal, tava super integrado, a empresa tinha umas 10 pessoas mais ou menos. E logo ali eu fui pegando o design, comecei a tomar conta da fotografia, comecei a ajudar nos anúncios, já comecei a editar no Premiere, que era uma coisa que eu não sabia fazer direito. E o restante de 2020 foi isso. Eu trabalhei só na empresa, fazendo alguns freelas pros negócios de rango, daí eu já não tava me dedicando tanto, mas aparecia sempre alguma coisinha de fora. E estudando na URGS, tá? Sociologia. Isso aí a gente tá falando de... se encaminhando pro final de 2020, tá? Então, virou o ano, né, o cenário de tudo fechado ainda, muitas incertezas e tudo mais, e eu segui trabalhando na empresa. E aí a gente já tinha uma flexibilidade, algumas pessoas já iam trabalhar presencial, outras não. Então a sede tinha a empresa tinha uma sede no centro de Porto Alegre. Eu ia pra essa sede trabalhar já 1 ou 2 vezes por semana, de busão mesmo, ou de Uber. Tava com o MacBook 2010, a D7100, e fiquei trabalhando e fazendo várias coisinhas ali nessa empresa até o final de 2021, tá? Eu tô tentando me recordar se tem alguma coisa importante pra eu falar sobre essa época, mas eu acho que não, tá? Eu acho que não. Foi, de fato, um momento onde eu trabalhei fazendo design, fazendo vídeo, meio que de casa, meio que fora, já fazia alguns outros trabalhos de audiovisual, mas eu asseguro pra vocês, tá? Que nesse momento eu já tinha, no final de 2021, eu já tinha uma renda aí de aproximadamente uns 3.500, 4.000 reais, contando tudo já, tá? Então, pra vocês verem, tipo... eu abdiquei de algumas coisas pra ir atrás de outras. Eu dei um foco no momento, porque esse momento era um momento que o que dava pra dar foco era isso. É óbvio que eu gostaria de estar tocando bateria, mas não fazia sentido. Seria murro em ponta de faca, no fim. Então, eu já tava, tipo, com uma cabeça bem melhor pra negócio nesse tempo. Eu aprendi muito a ser um gestor de pessoas nesse momento. Eu aprendi a escutar melhor as pessoas, eu aprendi a trabalhar organizado. Então eu não tinha tido essa experiência numa empresa assim, tá ligado? De educação, mais moderna, com os caras com uma visão mais bala, com uma idade não tão distante da minha. Então eu aprendi muita coisa sobre empreendedorismo nesse momento e foi da hora, tá ligado? A experiência. Então é mais ou menos isso que eu me lembro dessa época. Eu fiquei ali gravando os anúncios, eu já assumi toda a parte de audiovisual da empresa, de direção criativa das coisas, eu ajudava muito nisso. Então eu era meio que o diretor criativo da empresa. E aí tinha pessoas pra executar que eram os sócios, que era o Juliano Tamagno e o Guilherme, grandes amigos meus. E nessa fase de 2021 inteiro, foi uma fase em que o Gil me deu muito suporte. Porque, tipo, eu mostrava as referências pra ele do que eu queria fazer. E ele, tá, o que a gente precisa? A gente precisa de um drone, a gente precisa de um gimbal, a gente precisa de um microfone melhor. E ele, tá, e quanto que custa? Aí eu falava pra ele, custa tanto, mas tu não precisa pagar. Se tu tirar pra mim no cartão, eu pago tudo, tu desconta do meu salário. Não precisa colocar em nada de dívida da empresa, eu quero ter os bagulho. E aí, eu tive esse privilégio de estar na empresa, de conquistar a confiança das pessoas, de mostrar pra eles a minha vontade de vencer, a minha vontade de trabalhar, a minha vontade de fazer o negócio acontecer, não só pra eles, mas pra mim. Então era um combustível pros dois. O Gil me ajudava a financiar essas coisas, eu descontava do meu salário, eu tinha equipamento pra mim, eu tinha equipamento pra ajudar na empresa e ele não tinha nenhuma dívida com isso. Então era uma coisa que ajudava todo mundo, tá ligado? Então eu me lembro do ano de 2021 ser esse ano. Então eu fiz um upgrade a full, assim, eu guardava dinheiro, pedia pra descontar da folha as coisas que eu comprava, e aí eu tive meu primeiro drone, eu troquei o MacBook 2010
2010 por um MacBook Air M1, logo que lançou, eu já vendi o meu Mac por 1.500 pila, 2.000 se eu não me engano. E eu vendi a minha D7100 e comprei do Luca uma Sony 3100. Desculpa, uma Sony A6300. Então eu fui de uma D40 para uma D3100, para uma D7100 e para uma 6300 no intervalo de 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. Então eu me calcei muito financeiramente, gurizada. Eu fiz um planejamento gigante. Eu abri mão de algumas coisas. Eu tava sempre pensando em, preciso fazer um caixa, preciso investir. Caixa, investimento, caixa, investimento. Então a empresa me ajudava muito, tá ligado? Nessa época. Então o Gil foi baita cara, me ajudou demais, tá ligado? Sem a ajuda dele, sem esse suporte, sem a confiança também que eu conquistei mostrando, tipo, não, meu, eu sou um cara que quer fazer o bagulho acontecer. E eu tô com vocês estão comigo, vão pra cima. E aí aconteceu um episódio, tá? No final de setembro de 2021 já, que foi uma oferta de compra para essa empresa que eu trabalhava, né, que era o GG Concurso. A For You EdTech, que era uma holding com uma estrutura parruda, 90 funcionários na empresa. Eles tocavam toda a pós-graduação da PUC, da Unicinos, da Unimed, da FMP. Eles fizeram uma oferta para comprar o GG e nessa oferta eu podia escolher se eu queria ir para essa empresa trabalhar ou se eu queria sair e andar com as próprias pernas. Tá? E era um momento de final de pandemia, então era um momento em que eu já pensava em caminhar com as próprias pernas. Mas eu pensei, cara, olha só, eu tô entrando numa empresa que tem vai ter 100 funcionários, tá? Quando a gente entrar. Vai ser um universo completamente novo e eu vou aprender muita coisa trabalhando lá. Então eu preciso tomar uma decisão. Ou a partir de agora, sem muito conhecimento estrutural de negócio, eu vou pro mundo com os equipamentos que eu tenho, ou eu vou com o GG trabalhar na For You. E aí, eu precisava pensar no seguinte, cara. Que era tipo, eu precisava ter uma rotina, então eu ia trabalhar presencialmente todos os dias, eu ia ser um CLT, eu ia ter um aumento, eu ia fazer exatamente as mesmas coisas que eu fazia, só que eu ia fazer para toda a For You. Então eu tinha 5 produtos para cuidar de marketing, né? Então tinha a empresa que gravava as aulas, tinha o setor que gravava e editava as aulas e tinha o setor de marketing para vender isso. Eu trabalhava no setor de marketing e eu ia ter que morar perto da empresa, tá ligado? Resumindo é isso. Então eu já tinha terminado esse relacionamento, né? Eu já tava meio que morando com os meus pais de novo. E aí eu aluguei um apartamento perto da empresa e fui. Por que eu fui e como é que me seduziram? Me deram um projeto, tá ligado? Tipo, olha, meu negócio é o seguinte, nós vamos te dar um aumento. A gente vai querer que tu trabalhe de CLT, que gera uma segurança, e num médio e longo prazo a gente vai te dar alguns projetos aqui dentro pra tu assumir no audiovisual, de fato, que era o que eu queria fazer. E eu, tipo, tinha uma casca, tinha drone, tinha vários bagulhos já, tinha meus equipamentos tudo, gimbal, computador. Então eu fui pra dentro da empresa, gurizada, com tudo isso, com esse projeto. E o primeiro projeto que me deram foi pra ir pra Recife, pra gravar umas chamadas de marketing, um material como um todo, assim, de um professor que era referência de INSS. Peguei minhas coisas tudo, fui pra Recife, gravei tudo com um cara lá, voltei e pensei, não, vou trabalhar nessa empresa, os caras vão me dar muita oportunidade, vou aprender a fazer negócio. E aí, gurizada, eu acredito que essa tenha sido a segunda decisão acertada, tá? Porque ter ido trabalhar no GG me deu uma casca e ter ido pra For You depois da aquisição me deu uma casca e eu pensei muito em sair. Só que foi o momento mais importante de eu ter ficado porque eu aprendi sobre negócio de uma maneira completamente diferente. Tipo, aqui a gente tá falando de uma empresa de 10 pessoas, onde os processos, a organização são pra 10 pessoas, e aqui a gente tá falando de entrar numa estrutura com 100 funcionários, com 5 empresas. Tipo, a gente tá falando de sair de uma empresa pra trabalhar numa holding. Então, eu toquei projetos muito grandes nessa empresa. Então, tipo, eu fui pra Amazônia gravar um curso pro Pacto Global. Pra quem não sabe o que é o Pacto Global, é um braço da ONU no Brasil, tá? Eu gravei um curso inteiro pro Sérgio Moro, tá? A gente tá falando de coisas que não são tão complexas na execução do REC, mas de planejamento, de atendimento, de estrutura, de diálogo com a pessoa, com a equipe do Sérgio Moro e da Amazônia, enfim. Me desenvolveu muito, tá ligado? E ver pessoas que estavam à frente da For You trabalhando e fechando negócio nesse gabarito, me ajudou muito também. Foi, tipo, muito importante pra mim ver essas coisas acontecendo. Então eu toquei projetos muito grandes de audiovisual lá, durante 7 meses, na execução mesmo, tá? Na operação, gravando, editando e tudo mais. E 7 meses depois de trabalho nessa empresa, a gente já tá falando de 2022, até setembro mais ou menos, eu recebi o convite para ser um gestor da empresa. E em termos de audiovisual, né? Então, eu precisava criar um setor inteiro do zero, tá?
de terceirizados para gravar aulas de pós-graduação. E tinha uma outra pessoa que era um gestor comigo, era uma gestão compartilhada, e essa pessoa cuidava das edições dessas aulas. Então essa pessoa tinha uma equipe interna de 5 pessoas e eu tinha uma equipe externa de mais ou menos umas 5 empresas. 3 freelas, no caso, que gravavam as aulas em Porto Alegre, uma empresa em São Paulo que fazia todas as gravações dos professores de São Paulo, e outros pequenos freelas que eram uma empresa, no caso, né? Mas, tipo, um tava em BH, o outro tava no Rio de Janeiro. Então, eu administrava essas 5 empresas, ou freelas, mas enfim, vou tratar como 5 empresas, tá? E oferia a qualidade do material. Então, eu montei um setor do zero, contratei os freelas, montei planilha, criei todo um escopo financeiro, criei toda uma logística de demanda, organização de drive, organização de planilha, organização de processo, gestão de pessoas. Eu criei todo um setor do zero, tá, na empresa. E aí eu aprendi muito sobre gestão, fiz muita coisa errada, fiz algumas coisas certas, aprendi a gerir pessoas de uma maneira um pouco mais coesa. Cara, aprendi de uma maneira geral coisas que eu não aprenderia num espaço de tempo tão curto fazendo freela, trabalhando sozinho ou tentando abrir uma produtora. Eu ainda não estava pronto para isso. Ou até estava pronto tecnicamente, mas não estava pronto em termos de gestor. E eu aprendi tudo isso lá, tá ligado? Eu sou muito grato ao que eu fiz lá, enfim. Trabalhei mais 7 meses em toda essa parte de gestão e aprendi muita coisa lá. E comecei a sentir que era pequeno demais para mim estar ali. Comecei a conversar paralelamente com alguns gestores da empresa. A empresa na época tinha 3 sócios. Tinham 2 que eu tinha muito abertura, que era o Gui e o Gil, e um outro que eu não tinha tanta abertura, mas que entendia que eu também não tinha muito pra onde crescer ali. Comecei a conversar meio paralelamente com as pessoas e consegui mostrar que eu não tava mais interessado e tal. Acho que as minhas atitudes também já não estavam mais condizendo com um cara interessado estando ali. E eu consegui ser demitido. Tipo, meio que consegui fazer, entre aspas, um acordo, que não foi um acordo formal nem nada. Mas eu, de acordo com não estar feliz, isso tá evidente, com já falar que eu tinha outros projetos em mente. E principalmente, tá? Isso é muito importante. Paralelo à empresa, eu fazia uns freelas, trabalhava muito. E eu já tinha uma renda maior fora da empresa do que lá dentro. Então eu já tava ganhando bem, tá ligado? Tipo, já ganhava... tinha uma renda bem legal, e ainda não era uma renda de 2 dígitos, mas de vez em quando era. Então eu conseguia conciliar tudo. E essas pessoas que eu usava pra trabalhar dentro da empresa, eu usava pra trabalhar fora comigo nesses freelas também. Então eu já tava tendo uma baita noção de equipe, de organização, de gestão. Eu montei um processo muito parecido fora da empresa também. E como eu já tava ganhando bem e eu já ia pro mundo, saía dali pra abrir uma produtora ou trabalhar de maneira como freelancer, eu peguei esse valor de caixa, tá? E parte eu investi, uma outra parte eu comprei uma Sony A7C e vendi a Sony 6300. Então, eu vou terminar esse momento do vídeo, onde termina no final de 2022, começo de 2023, mais ou menos, tá? E dizendo o setup que eu tinha. Eu tinha uma 7C, um gimbal, um drone, um PC bala, tipo um M1, que na época era bom. Tinha tudo pra fazer funcionar uma produtora ou um trabalho de freelancer, tá ligado? E como eu tinha sido demitido, eu tinha grana, investi nessa câmera e tudo mais. E aí, tipo, eu vou terminar a parte 1 desse vídeo, tá? Contando como foi essa estrutura até eu me lançar no mercado de freelancer, tá? Porque daí é uma outra história tão robusta quanto essa. Aí eu vou começar a falar de fato o Novo Testamento, que é como eu me organizei como empresa, como eu fui viver no mercado freelancer. Eu tenho uma experiência de ter trabalhado numa produtora também. Eu comecei a fazer projetos maiores, assim. Então, esse final de 2022, começo de 2023, ou final de 2023, começo de 2024, eu vou corrigir aí, não lembro. Eu começo uma nova etapa da minha vida, onde é uma história tão extensa quanto essa, mas talvez seja a história mais recente, assim. Tipo, eu posso fazer um recorte. Daqui pra trás é aprendizado, daqui pra trás é prática. É eu aplicando as coisas que eu aprendi dentro da For You, que era essa hold, né, que eu trabalhei. E bem importante falar também onde eu já tinha muito equipamento, já tinha caixa, então eu já tava num nível estruturado, tá ligado? Pô, morava sozinho, pagava todas as contas sozinho, tinha um salário ok, tinha um caixa ok, e aí ainda peguei a rescisão, enfim. Então, só é importante frisar pra vocês. Eu saí da empresa quando eu sabia que eu ganhava mais fora do que dentro, e eu fui trabalhar no mercado, me aventurar no mercado, quando eu já tinha uma estrutura pra fazer isso, tá?
Então, essa segunda parte eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, tá? Eu vou ser bem mais rápido entre esse intervalo de um e outro, mas acho que essa outra parte é a parte que de fato todo mundo quer saber, mas essa parte daqui pra cá é muito importante. Então é isso, eu vou contar na parte 3, a próxima parte do vídeo, que é uma parte que talvez seja mais importante, mas era muito importante dar essa robustez pra história. Então, tá tudo documentado aqui, o que eu fiz até virar o Nani Art Club, ou o início do que seria o Nani Art, beleza? Tamo junto, gurizada, é nóis.